Petrolão foi um tema que apareceu e, para surpresa de todo mundo, eu vou dizer, o presidente da República apareceu assessorado por Sérgio Moro. E aí, Jair Bolsonaro, em diversos momentos, citou o Petrolão e associou o PT aos crimes de corrupção na Petrobras. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões. Esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Não dá nem para discutir. Bom, e o ex-presidente Lula rebateu e lembrou que sempre defendeu qualquer investigação e citou os sigilos impostos por Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Vou você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. E aí, Dora, o que você achou, hein, desse momento? E a gente citou aqui, a Carla estava falando sobre o assessoramento de Sérgio Moro, depois de tudo o que aconteceu, não é? Sérgio Moro, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi escorraçado do governo praticamente, né? Aliás, estava selecionando ontem algumas frases de Sérgio Moro, por exemplo, de janeiro deste ano, o seguinte tweet dele: assim como Lula, Bolsonaro mente, nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa, mentiu sobre o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da presidência. Isso aqui é um tweet de Sérgio Moro em janeiro desse ano, faz poucos meses. Esse só para citar um, entre alguns exemplos, né? O que dá para o eleitor entender dessa volta de Sérgio Moro? O quanto isso tem peso, de fato, nessa disputa, Dora? Olha, eu acho que peso mesmo, assim, para transformar isso em votos, é possível que não tenha. Agora, nada como circunstâncias políticas para refazer ou desfazer amizades. Então, quando a gente não, porque eu não me espantei nem um pouco, tá? Porque, gente, o Sérgio Moro foi o juiz da Lava Jato e ali espantoso seria se ele tivesse ao lado do Lula, tá certo? Faz essa volta. E em matéria de volta, ali também ninguém está podendo falar de ninguém, porque o vice do Lula é a pessoa que outro dia falava que ele queria voltar à cena do crime, ao se candidatar à presidência, que é o Geraldo Alckmin. Então, também não podemos aplicar pesos e medidas diferentes, né? Então, isso se dá. Agora, o Alckmin, quando vai para o Lula, o Alckmin e outras figuras, tá certo? Que até muito recentemente trocavam chumbo com o PT e tal, e aí todo mundo acha normal porque isso tem uma configuração de uma aliança ampla. É uma necessidade política, ok. Do outro lado, o Moro e o Bolsonaro fazem o mesmo tipo de movimento. A gente pode cada um achar esquisito, achar incoerente e com isso não gostar do Moro, do outro lado não gostar do que fez o Alckmin, criticar, mas é do jogo, é o mesmo jogo. Ô Dora, mas peraí, aí eu vou ser um advogado do picolé aqui. Eu vou entrar na turma do deixa disso também. Não é a mesma coisa, o Alckmin falou aquilo no contexto de uma disputa política, eles estavam em lados opostos, nunca dividiram um gabinete. O Moro tem o lugar de fala de quem estava lá dentro, né? Tendo reuniões com o presidente, convivendo, recebendo ordens, cumprindo ou não, participando, inclusive daquela famosa reunião dos palavrões, é um lugar de fala muito diferente. Eu tentei traçar um paralelo aí, fazer uma analogia, Dora, e a única coisa que me passou pela cabeça
é Johnny Depp e Amber Heard. Nossa. Eles tiveram num processo, num julgamento terrível daqueles, né, de carne viva, se os dois aparecessem abraçados hoje em dia. Tipo isso, porque foi o que aconteceu. É muito recente a briga do Bolsonaro com o Moro, Dora. O fato de ser recente ou não ser recente, o contexto, aí o que a gente está dizendo é mudança de posição por conveniência política. E o que eu estou falando é que isso acontece, por isso que eu disse, nada como circunstâncias políticas para fazerem ou refazerem amizades. Agora, também colocar a divergência entre o PSDB do Geraldo Alckmin até outro dia e o PT só naquela frase que eu usei para ilustrar do Geraldo Alckmin, meu Deus do céu. Então, se é para fazer um paralelo, a divergência, que em alguns casos não foi uma divergência, foi uma condenação, porque o Lula assume o governo, dizendo que o governo do PSDB legou a ele uma herança maldita. Herança essa que ele pega e aplica ao adotar a política econômica. Isso levou 20 anos, tá certo? E na hora que a circunstância política mudou, se faz um rearranjo e vamos em frente, vamos seguir em frente. Brigas não são eternas. Ok, é isso que eu estou dizendo. É o mesmo tipo de movimento. É assim que acontece. Agora, o eleitorado do Moro, aí vai olhar para isso, aí são outros 500, e vai dizer, olha, não gostei, isso é incoerente, puxa vida, me arrependi do meu voto, ou o que não votou no Moro, bem, ainda bem que não votei nessa pessoa, que é muito fingido, é muito incoerente, até aí tudo ok, mas o tipo de movimento político é da mesma natureza. Se o outro falou há 15 minutos e o outro disse há 8 anos, há 10 anos, não importa, não é isso que está em discussão, é a maneira de se fazer. A maneira foi a mesma. Tá óbvio que o Moro se candidata, já se posiciona, se candidata, não, no Senado se alinhar a bancada do Bolsonaro ou da oposição, se o Lula for eleito, e ele aí faz uma opção clara por um lado, né? Ele poderia ficar neutro? Poderia, mas ele optou, porque do lado do Lula, que aí é que a gente estava falando hoje, estaríamos falando, não seria um movimento político, seria a negação de todo o julgamento que ele fez. Então, ele optou por não ficar neutro, e eu acho que aí indica que o Sérgio Moro está gostando do jogo político e, bom, claro que vai continuar uma vez que foi eleito senador, mas isso pode sinalizar que ele continua tendo pretensões eleitorais. E o lado dele... Ou pretensões supremas, né, Dora? Olha, pretensões supremas, poderia sair do Senado para ser indicado pelo Bolsonaro para bom negócio. o federal. Menino, agora você botou uma questão aí, nunca vi isso, um senador sair do Senado para o Supremo. Olha, tudo pode, né, gente? Tudo pode acontecer. Eu não vou dizer sinceramente aqui. Isso sim seria uma coisa, essa muito esquisita, que eu nunca vi, tá? O negócio da pessoa, pronto, lá vem cá, o negócio da pessoa. Mudar de lado, refazer a amizade, dizer vou aqui com você. Muita gente que está apoiando Lula e foi oposição, diz, olha, estou aqui circunstancialmente, gente que falou cobras e lagartos do PT. Estou aqui circunstancialmente porque acho o senhor ex-presidente Lula muito melhor para o Brasil ou menos pior do que a continuidade do Bolsonaro. Mas, no dia seguinte, isso me lembra muito o Mário Covas, quando ele apoiou, numa ocasião, a Marta Suplicy.
numa campanha à Prefeitura de São Paulo, ele que era contra o Maluf, acho que foi isso, ele disse, vou apoiar a Marta Suplicy, mas no dia seguinte estarei na oposição. Tá certo? O que era isso, Covas? Esse jogo de circunstâncias políticas.